Nós estamos aqui no canal da Nova 27 e vamos falar abordar três pontos que são de extrema relevância no mercado imobiliário. Primeiro nós vamos falar sobre a localização. Segundo ponto, Natália? Sobre as construtoras e sobre os parcelamentos. Eu sou a Natália Lopes. Eu sou o Cleverson Queiroz. E juntos nós compomos aí a Nova 27. Vem com a gente. Então, falando um pouco sobre a localização. Muitas vezes o cliente ele vem com o pensamento de conquistar algo onde já se tem uma boa localização. E quando nós pensamos no aspecto de que a localização ela também pode ser uma futura boa localização, isso traz a gente pensar de que construtores ou pessoas que pensaram lá atrás para poder construir um empreendimento em certo local já pensaram no futuro dessa localização. Perfeito, Natália? Perfeito. Geralmente o cliente ele tem uma visão ali, não a longo prazo, né, mas imediatista. E a gente percebe que as construtoras elas têm essa visão mais a longo prazo, inclusive do que está por vir nessa região. Né? Um construtor, quando ele pensa em implantar um empreendimento dele em determinado terreno, determinada localização, que ao ver do cliente ainda não é interessante, ele pensa nessa projeção futura de que essa localização se desenvolva e se torne uma boa localização. Os construtores, eles como outros construtores, têm cidades, aqui falando especificamente da nossa cidade, que não tem mais terreno a ocupar, mas tem projeções de compras de imóveis usados para poder ser ali implementado naquele local. Aí começa a crescer a região naquele local, vai começar a crescer o comércio e vai começar a evoluir no futuro a localização. Então, não é só pensar só no momento com relação à localização. Outro ponto muito importante que são os construtores ou as incorporadoras. Quando o cliente ele vai adquirir um bem novo, ele tem que analisar se aquela construtora, se é da região e se ela entregou já algum empreendimento naquela região. Por que a gente fala? A gente fala do tempo de obra, a gente fala do acabamento, a gente fala de vários pontos em que o cliente tem que analisar junto com o corretor, junto com o responsável, para poder ele adquirir um bem em que vai entregar no tempo determinado, tem um bom acabamento. E por que a gente fala da construtora local? Porque é mais fácil ter acesso, quando você estiver no local, você visitar outros empreendimentos. E a Natália também vai falar das construtoras que não constroem no seu quintal, né, na sua cidade, mas é importante também ver outros aspectos, né, Natália? Há um pouquinho de dificuldade nas construtoras que chegam de fora, né, justamente por conta dessa falta de às vezes, entendimento e propriedade do mercado local, a dificuldade também da questão de mão de obra, né, que é um desafio, montar uma base para se construir em um local que não seja o habitual dessa construtora. Então, às vezes, isso pode trazer um distanciamento aí, do cliente junto a essa construtora, né, que está abrangendo um local novo, né, que não teria talvez na construtora que já é local, que já tem mais prédios entregues, que já tem um know-how, né, de negócio. Mas não deixe de ser, por exemplo, uma construtora que atua em outra cidade, que tem um potencial muito grande de entrega, velocidade de entrega, de acabamento, uma empresa sólida que está vindo para um novo local e vai fazer o seu know-how ali também. Então tem que confiar numa empresa sólida. Pesquise sobre a empresa. Exatamente. O terceiro ponto muito importante, porque é aquele ponto em que há o fechamento, em que há como que você vai ver, como que vai ficar as suas parcelas, como que você vai comprar o seu imóvel, o empreendimento. Há um parcelamento
diretamente com a construtora. Muitas construtoras fazem isso. Algumas construtoras elas fazem o quê? O parcelamento durante a obra e o parcelamento pós-obra, que ela incide ali uma situação de financiamento bancário, com o banco, a instituição bancária. Ou você continua com a construtora. Então tem alguns pesos com relação a isso. Perfeito, Natália? Perfeito. Hoje a gente, aí 30 de junho, né, de 2025, a gente está com uma Selic de 15%. Não é um cenário tão propício para, por exemplo, um financiamento bancário, e ter essa opção junto à construtora, né, acaba sendo mais uma frente positiva para o cliente concluir o investimento dele. Agora ele tem que pensar também que a construtora ela dá somente uma alternativa. Você compra, se você for comprar na planta, você vai ter CUB até a finalização da obra, e depois da obra ela só vai ter um índice ali, uma forma para você executar, que é muitas vezes IPCA mais 1%, mais 0,8%. Já com o financiamento bancário você tem várias linhas para trabalhar. E outra coisa, eu falo, o muro é mais baixo com a construtora, porque a sua aprovação de crédito com a construtora é muito mais rápido do que com o banco. O banco vai exigir muito mais ao cliente com relação à aprovação do financiamento do que com a construtora. E se você tem uma possibilidade de fazer um pagamento a mais curto prazo, optar pela construtora é uma boa opção do que você fazer um parcelamento com o banco. Sim, realmente consultar aí o seu corretor de confiança para que juntos vocês possam trilhar mesmo, né, qual é a melhor forma para você dar seguimento aí na sua aquisição. Então, Natália, deixa valer aí aos clientes, aos futuros compradores, procure um profissional especializado que busque se atualizar com o mercado. Hoje a Nova 27 ela tem focado em esclarecer a cada dia mais aos clientes, educando toda essa parte para trazer bons negócios, não só para a nossa cidade, mas para aonde você estiver fazendo o seu negócio, você executar bem. Gostaria de deixar aqui um abraço a todos e até os próximos vídeos no canal da Nova 27. Grande abraço. Tchau.